Ele era milionário, mas ninguém sabia. Entrava naquele restaurante pedindo apenas arroz, feijão e ovo. Até o dia em que a garçonete deixou um bilhete na mesa dele. Quando leu aquelas palavras, ficou paralisado. O que estava escrito ali mudou 2 vidas para sempre. Tiago empurrou a porta de vidro do cantinho da vovó e sentiu o cheiro de comida caseira invadir seus sentidos, como um abraço que ele não pedia há semanas. O restaurante era pequeno, simples, com aquelas mesas de madeira gasta pelo tempo e cadeiras que rangiam quando alguém sentava. Nada de luxo, nada de sofisticação. Apenas honestidade em cada canto. Eram quase 2 da tarde e o movimento já tinha passado. Só restavam 3 mesas ocupadas. Um casal de idosos dividindo uma marmita, um rapaz mexendo no celular enquanto comia e uma mulher folheando revista sem pressa. Tiago escolheu a mesa do canto, aquela que ficava meio escondida perto da janela embaçada. Queria ficar invisível. Queria ser apenas mais um. Sentou devagar, ajeitou a cadeira, tirou o relógio do pulso e guardou no bolso. Era um relógio caríssimo, daqueles que custam mais que um carro popular. Mas ele não queria chamar atenção. Vestia calça jeans comum, camisa simples sem marca aparente, tênis gasto de propósito. Nada que gritasse quem ele realmente era. A garçonete se aproximou com um sorriso cansado, mas genuíno. Devia ter uns 20 e poucos anos. Cabelo preso num rabo de cavalo prático, avental meio manchado de molho de tomate. Nos olhos dela, havia algo que Tiago reconheceu na hora. Cansaço. Aquele cansaço de quem trabalha demais e dorme pouco. Boa tarde. Vai querer ver o cardápio? Tiago balançou a cabeça. Não precisava ver nada. Já sabia o que ia pedir. Arroz, feijão e um ovo frito, por favor. Laura parou de escrever e olhou para ele com curiosidade mal disfarçada. Aquele pedido era estranho. O restaurante oferecia pratos elaborados, carnes bem temperadas, opções que faziam qualquer um babar só de ler no menu. Mas o cara estava pedindo o mais básico que existia. Só isso mesmo, senhor? Só isso. Quer uma carne, frango? A gente tem um bife à milanesa que é uma delícia. Não precisa. Só o arroz, feijão e ovo mesmo. Laura anotou sem perguntar mais nada, mas continuou olhando para aquele cliente diferente. Havia algo errado ali. Não era a roupa simples. Não era o pedido básico. Era a tristeza que ele carregava como se pesasse toneladas. Ela conhecia aquele olhar. Já tinha visto no espelho em dias ruins. Quando voltou para a cozinha, seu Mário estava fritando carne para outro pedido. O dono do cantinho da vovó era um senhor de 60 e tantos anos. Bigode grisalho, mãos calejadas de quem trabalha desde criança. Levantou os olhos quando viu Laura parada na frente do balcão. Que foi, menina? Tá com cara de quem viu fantasma. Tem um cliente diferente ali no canto. Diferente como? Não sei explicar. Ele pediu só arroz, feijão e ovo. Seu Mário deu de ombros. E daí? Tem gente que gosta de comida simples. Não é isso. É o jeito dele. Parece que tá carregando o mundo nas costas. O velho cozinheiro sorriu com sabedoria de quem viu muita gente passar pela vida. Laura, você tem um coração bom demais. Sempre querendo salvar todo mundo. Não quero salvar ninguém. Só achei estranho. Deixa o homem comer em paz. Todo mundo tem seus problemas. Laura assentiu, mas não conseguiu tirar aquela sensação do peito. Preparou o prato com cuidado extra, caprichando no tempero do feijão, deixando o ovo no ponto perfeito. Não sabia por que estava fazendo aquilo. Era só mais um cliente. Mas algo nela insistia que aquele homem precisava de atenção. Quando voltou com o prato, Tiago estava olhando pela janela com expressão distante. Laura colocou a comida na frente dele com delicadeza. Bom apetite. Tiago olhou para o prato e sentiu o peito apertar. Era exatamente aquilo. Arroz branquinho, feijão preto bem temperado, ovo frito com a gema molinha, o prato favorito dela. O prato que ela pedia sempre que vinham juntos ali. O prato que ele nunca mais conseguiu comer desde que ela partiu. Laura percebeu a mudança na expressão dele. Viu quando os olhos se encheram de água. Viu quando ele apertou os lábios tentando segurar a emoção. Viu quando a mão dele tremeu ao pegar o garfo. E naquele momento entendeu tudo sem precisar de palavras. Aquele homem estava sofrendo uma perda recente, uma perda que ainda sangrava. Ela se afastou devagar sem dizer nada. Não queria incomodar.
Não queria fazer perguntas. Apenas observou de longe enquanto fingia organizar as mesas vazias. Tiago tentou comer. Colocou um pouco de arroz no garfo, levou até a boca, mastigou devagar. O gosto era perfeito, exatamente como ela gostava. E foi por isso mesmo que ele não conseguiu engolir. A lembrança veio forte demais. A mesa deles ali no canto. Os risos dela ao contar histórias bobas do trabalho. A mão dela pegando comida do prato dele sem pedir licença. O sorriso dela dizendo que aquele era o lugar mais feliz do mundo. Ele largou o garfo e cobriu o rosto com as mãos. Não ia chorar ali. Não na frente de estranhos. Respirou fundo várias vezes tentando se recompor. Quando abriu os olhos novamente, viu que a garçonete estava olhando para ele de longe. Não com pena, não com curiosidade mórbida, mas com empatia, com compreensão silenciosa. Tiago forçou algumas garfadas para não desperdiçar a comida. Comeu mecanicamente, sem sentir gosto, apenas cumprindo o protocolo. Quando terminou, fez sinal pedindo a conta. Laura trouxe rapidinho. Colocou o papel na mesa e esperou. Tiago tirou a carteira e pegou várias notas. Eram R$ 200. A conta era 25. Ele deixou tudo ali na mesa e se levantou rápido demais, derrubando a cadeira sem querer. Abaixou para levantar, mas as mãos tremiam tanto que não conseguia. Laura se aproximou e ajudou. Obrigada pela comida, ele disse com voz rouca. Volte sempre, ela respondeu baixinho. Tiago saiu do restaurante sem olhar para trás. A sineta da porta tocou quando ele passou e o barulho ficou ecoando no silêncio da tarde. Laura olhou para o dinheiro na mesa e depois para seu Mário, que tinha visto tudo da cozinha. Esse homem está machucado por dentro, ela disse. A gente não pode consertar todo mundo, menina. Eu sei, mas a gente pode tentar mostrar que a vida ainda vale a pena. Seu Mário balançou a cabeça com carinho. Conhecia Laura desde criança. Sabia que ela tinha um coração enorme dentro daquele corpo cansado. Sabia que ela mesma estava passando por dificuldades sérias, mas nunca deixava de se importar com os outros. Laura guardou o dinheiro, separou os R$ 25 da conta e colocou o resto no potinho de gorjetas para dividir com a cozinha no fim do mês. Depois voltou para limpar a mesa onde Tiago tinha sentado. Foi aí que viu uma aliança de ouro esquecida ao lado do guardanapo amassado. Pegou a aliança com cuidado e olhou contra a luz. Por dentro tinha uma gravação delicada, 2 iniciais e uma data. Seu coração apertou. Agora entendia tudo. Agora sabia por que aquele homem estava tão destruído. Ele não tinha esquecido a aliança. Tinha tirado de propósito. Estava tentando deixar para trás algo que doía demais carregar. Seu Mário, ela chamou. Ele esqueceu isso aqui. O velho veio ver. Quando reconheceu o que era, suspirou pesado. Guarda aí. Se ele voltar, você devolve. E se não voltar, aí é porque ele não quer lembrar. Laura guardou a aliança no bolso do avental e continuou trabalhando. Mas passou o resto da tarde pensando naquele homem triste. Pensando na dor que ele carregava. Pensando que talvez, só talvez, ela pudesse fazer alguma coisa para ajudar. Porque Laura sabia o que era carregar peso sozinha. Sabia o que era acordar sem vontade de levantar. Sabia o que era fingir que está tudo bem quando por dentro está tudo desmoronando. E se ela tinha aprendido alguma coisa nessa vida difícil, era que às vezes a gente não precisa de soluções. Às vezes a gente só precisa saber que não está sozinha. Quando o turno acabou e ela foi para casa, levou a aliança junto. Colocou numa caixinha pequena que guardava coisas importantes. E prometeu para si mesma que se aquele homem voltasse, ela ia fazer algo que ninguém esperava. Algo que podia mudar tudo. 3 dias se arrastaram como 3 anos. Laura não parava de pensar naquele homem que tinha deixado a aliança para trás, como quem abandona um pedaço da própria alma. Toda vez que a porta do restaurante se abria, ela olhava esperando ver aquele rosto triste novamente. Mas ele não voltava. Seu Mário percebeu a inquietação dela. Esquece esse cliente, menina. Gente passa pela nossa vida todo dia. A gente não pode carregar a dor de todo mundo. Eu sei, seu Mário. Mas tem algo nele que não sai da minha cabeça. Você se enxerga nele, é isso? Laura parou de limpar a mesa e olhou para o patrão com surpresa. O velho era mais observador do que parecia. Talvez, ela admitiu baixinho.
Talvez eu reconheça no olho dele o mesmo vazio que eu sentia tempos atrás. Seu Mário colocou a mão no ombro dela com carinho paternal. Você é forte, Laura. Passou por muita coisa e está aqui firme, mas não pode salvar todo mundo. Não quero salvar ninguém. Só queria que ele soubesse que não está sozinho. Na tarde do quarto dia, quando Laura já tinha perdido a esperança, a sineta da porta tocou e Tiago entrou. Estava diferente. Mais abatido, mais cansado, como se não dormisse há dias. As olheiras eram fundas. A barba por fazer denunciava o desleixo de quem parou de se importar com aparências. O coração de Laura disparou. Ele tinha voltado. Pegou o bloquinho de pedidos com mãos trêmulas e se aproximou da mesma mesa do canto onde ele sentou. Boa tarde, ela disse, tentando parecer natural. Tiago levantou os olhos e por um segundo Laura viu algo que a assustou. Não era só tristeza, era desistência. Era o olhar de alguém que tinha perdido todas as razões para continuar. O mesmo de sempre, ele disse com voz sem vida. Arroz, feijão e ovo? Isso. Laura anotou, mas não saiu imediatamente. Ficou ali parada, mordendo o lábio, travando uma batalha interna. Devia falar alguma coisa? Devia devolver a aliança? Devia apenas deixar o homem em paz? Mais alguma coisa? Tiago perguntou, percebendo a hesitação dela. Não, senhor. Desculpa. Já volto com seu pedido. Na cozinha, Laura preparou o prato com ainda mais capricho que da primeira vez. Seu Mário o observava sem dizer nada, mas tinha aquele sorriso discreto de quem sabia que ela ia fazer alguma besteira movida pelo coração. Quando o prato ficou pronto, Laura parou e olhou para ele. Era agora ou nunca. Pegou um pedaço de papel que usavam para anotar pedidos, uma caneta, e escreveu algo rápido antes que pudesse se arrepender. Dobrou o papel em 4, colocou debaixo do prato e levou até a mesa de Tiago. Aqui está, ela disse, colocando a comida na frente dele. Obrigado. Laura voltou para o balcão com o coração batendo forte. Observou de longe enquanto fingia organizar os talheres. Tiago pegou o garfo e começou a comer mecanicamente, olhando para o nada. Foi só quando foi empurrar o prato vazio para o lado que percebeu o papel dobrado embaixo. Franziu a testa confuso. Pegou o bilhete, olhou ao redor como se achasse que tinha pego algo de outra pessoa, mas não havia ninguém nas mesas próximas. Desdobrou devagar. As letras eram meio tortas, escritas com pressa, mas as palavras saltaram do papel direto para dentro do peito dele como flechas certeiras. Eu não sei sua história. Não sei o que te machucou, mas sei que você não está sozinho. Às vezes a gente precisa lembrar que ainda importa. Você importa. Não desista. Tiago leu uma vez. Depois leu de novo. E mais uma vez. As mãos começaram a tremer tanto que o papel balançava no ar. Ele tentou segurar as lágrimas, mas não conseguiu. Elas vieram de uma vez, silenciosas, escorrendo pelo rosto sem permissão. Aquelas palavras simples. Eram exatamente o que ele precisava ouvir há semanas. Desde que ela partiu, Tiago tinha vivido no automático. Acordava porque o corpo acordava. Comia porque precisava sobreviver. Mas não vivia. Apenas existia esperando o tempo passar. Tinha pensado em desistir de tudo 1000 vezes. Tinha olhado para os remédios no armário e se perguntado se não seria mais fácil simplesmente dormir e não acordar mais. Tinha dirigido pela estrada à noite pensando em acelerar e não frear na curva. Mas alguma coisa sempre segurava. Um resto de medo, um fiapo de esperança, um pedaço dela dizendo que ele precisava continuar. E agora aquele bilhete de uma desconhecida dizia exatamente isso. Que ele importava. Que ele não estava sozinho. Que não devia desistir. Tiago levantou os olhos procurando a garçonete. Ela estava no balcão fingindo não olhar. Mas ele viu quando ela desviou o rosto rapidamente. Queria levantar, queria ir até ela, queria perguntar por que tinha feito aquilo, mas não conseguia se mexer. As pernas não obedeciam. O corpo todo estava paralisado pela emoção. Ficou ali sentado segurando aquele pedaço de papel, como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. Leu mais uma vez, depois mais uma, memorizando cada palavra, cada letra, cada vírgula. Dobrou o bilhete com cuidado e guardou no bolso da camisa, bem perto do coração. Quando finalmente conseguiu se levantar,
Pegou a carteira e tirou várias notas novamente. R$ 500 dessa vez. Deixou tudo na mesa e caminhou até a porta tentando controlar o choro que teimava em voltar. Laura viu quando ele parou na porta. Viu quando ele se virou para olhar para ela uma última vez. Viu quando ele colocou a mão no peito, bem onde tinha guardado o bilhete, e acenou discretamente agradecendo. Depois saiu sem dizer palavra. Ela correu até a mesa e viu o dinheiro absurdo que ele tinha deixado. Seu Mário veio conferir e assobiou impressionado. Esse homem é rico, Laura. Rico de verdade. Não importa quanto dinheiro ele tem. Dinheiro não compra paz no coração. Você fez algo especial por ele? Laura mostrou o rascunho do bilhete que tinha feito antes de copiar no papel limpo. Seu Mário leu e balançou a cabeça com um sorriso orgulhoso. Você tem um dom, menina. Um dom de enxergar a dor dos outros. Não é dom, é experiência. Eu sei como dói não ter ninguém que se importe. Naquela noite, quando Laura chegou em casa depois do turno duplo no outro emprego, encontrou Rosana acordada na sala esperando ela. A mulher estava enrolada num cobertor velho, assistindo televisão com volume baixo. Filha, você tá bem? Parece que viu anjo hoje. Laura sentou ao lado dela e contou sobre o cliente triste e o bilhete que tinha escrito. Rosana ouviu tudo com atenção e depois segurou a mão da filha com carinho. Você fez a coisa certa. Às vezes as pessoas precisam de um empurrãozinho para lembrar que a vida vale a pena. Mãe, você me ensinou isso. Você sempre dizia que a gente ajuda quem pode, quando pode. E continuo dizendo, mesmo com tudo que a gente passa, nunca perde a humanidade. Laura abraçou Rosana e ficou ali quieta, sentindo o calor daquele abraço que significava lar. Não tinha muito. A casa era alugada e velha, os móveis eram de segunda mão, as contas atrasavam todo mês. Mas tinha amor, tinha cuidado, tinha propósito. Naquela mesma noite do outro lado da cidade, Tiago estava sentado na varanda do apartamento de cobertura, olhando as luzes da cidade. Pegou o bilhete do bolso e leu mais uma vez sob a luz fraca da lua. Pela primeira vez em semanas, ele não pensou em desistir. Pela primeira vez, sentiu um fio de esperança atravessando a escuridão. Pela primeira vez acreditou que talvez, só talvez, ainda houvesse razão para continuar. Guardou o bilhete numa gaveta especial onde mantinha as coisas mais importantes, ao lado das fotos dela, ao lado das cartas que ela tinha escrito, ao lado das lembranças que ele jurava nunca esquecer. E prometeu para si mesmo que ia voltar naquele restaurante. Não só pela comida, mas para agradecer aquela garçonete que tinha salvado ele sem nem saber. Tiago acordou naquela manhã com uma sensação diferente. Não era felicidade. Ainda não. Mas era algo parecido com propósito. Pela primeira vez em semanas, tinha uma razão para sair da cama além da obrigação de continuar respirando. Queria voltar ao restaurante. Queria agradecer àquela garçonete que tinha salvado ele com palavras simples num pedaço de papel. Tomou banho demorado, fez a barba pela primeira vez desde que ela partiu, vestiu roupa limpa, olhou no espelho e viu um homem diferente. Ainda triste, ainda machucado, mas não mais completamente perdido. O bilhete estava guardado na carteira. Tinha lido tantas vezes durante a noite que já sabia cada palavra de cor. Chegou no cantinho da vovó quando o relógio marcava meio-dia. O movimento estava no auge. Mesas cheias, gente esperando vaga, o cheiro de comida boa invadindo a rua. Entrou e procurou Laura com os olhos. Ela estava atendendo uma mesa do outro lado, anotando pedidos com aquele sorriso cansado, mas genuíno. Quando ela virou e viu Tiago parado na entrada, o rosto dela mudou completamente. Surpresa, alegria, algo que parecia até alívio. Fez sinal para ele esperar, terminou de anotar o pedido e veio rápido até onde ele estava. Bom dia, ela disse baixinho, como se tivesse medo de assustá-lo. Bom dia, Laura. Ela arregalou os olhos. Você sabe meu nome? Tiago apontou discretamente para o crachá no uniforme dela. Tá escrito ali. Ah, é verdade. Ela riu constrangida. Desculpa, eu sou meio distraída. Você não é distraída. Você presta atenção nas coisas certas. O elogio pegou Laura desprevenida. Sentiu o rosto esquentar. Quer sentar? A mesa do canto tá livre. Perfeito. Ela o levou até lá e esperou ele se acomodar. Mas dessa vez Tiago não pegou o cardápio.
Olhou direto para ela com uma intensidade que fez Laura segurar o bloquinho de pedidos com mais força. Preciso falar com você, ele disse, quando tiver um tempo. Sobre o quê? Sobre o bilhete. Laura engoliu seco. Tinha medo dessa conversa. E se ele tivesse achado invasivo? E se tivesse se sentido ofendido? E se tivesse interpretado como pena? Olha, se eu passei dos limites, eu peço desculpa. Não era a minha intenção. Você salvou minha vida. As palavras saíram tão diretas, tão cruas, que Laura ficou sem reação. Apenas olhou para ele tentando entender o que tinha acabado de ouvir. Como assim? Tiago respirou fundo. Ia dizer algo que nunca tinha admitido para ninguém. Eu estava pensando em desistir de tudo. Já tinha até planejado como ia fazer. Mas aí você escreveu aquele bilhete. E aquelas palavras me fizeram lembrar que talvez ainda haja razão para continuar. As lágrimas vieram rápidas demais para Laura segurar. Ela cobriu a boca com a mão tentando controlar a emoção, mas não conseguiu. Tinha salvado alguém sem nem saber. Tinha impedido uma tragédia com um gesto simples. Eu não sabia, ela sussurrou. Eu reconheci no seu olho o que já senti um dia. Você já esteve lá? Laura assentiu devagar. Tempos atrás, quando perdi meu pai e achei que não ia conseguir segurar tudo sozinha. E como você conseguiu? Alguém me ajudou. Alguém me mostrou que eu não estava sozinha. E desde então eu prometi que sempre que visse alguém naquele lugar, eu ia fazer o mesmo. Tiago limpou os próprios olhos. Não se importava mais com quem estava vendo. Obrigado não é suficiente para o que você fez. Não precisa agradecer. Só precisa continuar. Nesse momento, seu Mário gritou da cozinha chamando Laura. Ela se virou para responder, mas Tiago segurou o pulso dela levemente, fazendo ela parar. Espera, tem uma coisa que eu preciso te devolver. Laura franziu a testa confusa. Tiago enfiou a mão no bolso e tirou algo pequeno e dourado. A aliança. Aquela que ele tinha deixado para trás na primeira vez. Mas como ele tinha? Laura tinha guardado. Eu voltei aqui no dia seguinte. Tiago explicou, vendo a confusão no rosto dela. Cheguei cedo antes de abrir. Seu Mário estava varrendo a calçada. Perguntei se alguém tinha achado uma aliança. Ele disse que você tinha guardado. Laura sentiu o sangue gelar. Ele entregou para você? Não. Disse que você ia devolver pessoalmente quando eu voltasse. Mas eu pedi para ele não contar que eu tinha vindo buscar. Queria ver se você ia me devolver por conta própria. Por quê? Porque queria saber se podia confiar em você. A resposta foi como um soco no estômago de Laura. Ela tinha sido testada sem saber. E agora ele estava ali, devolvendo a aliança. Mas o que aquilo significava? Que ela tinha passado no teste? Ou falhado? Eu ia devolver, ela disse defensiva. Guardei num lugar seguro esperando você voltar. Eu sei. Seu Mário me contou. Disse que você colocou numa caixinha com as coisas importantes. Laura ficou vermelha. Ele não devia ter falado isso. Devia sim, porque me mostrou que você é exatamente quem eu achei que fosse. E quem você acha que eu sou? Tiago segurou a aliança contra a luz, olhando a gravação por dentro. As iniciais, a data, as lembranças que doíam. Alguém que entende que as coisas que mais importam não têm preço. Ele estendeu a aliança para Laura. Ela olhou sem entender. Não posso aceitar isso. Não estou te dando, estou te pedindo para guardar. Por quê? Porque ainda não consigo carregar, mas também não consigo jogar fora. E você parece ser a única pessoa no mundo que entenderia isso. Laura pegou a aliança com mãos trêmulas. Era pesada, feita de ouro verdadeiro, mas o peso real vinha das memórias que carregava. Fechou os dedos ao redor dela e assentiu. Vou guardar até você estar pronto. Obrigado. Seu Mário gritou de novo, agora mais impaciente. Laura deu um sorriso de desculpas. Preciso trabalhar, mas volta mais tarde. Meu turno acaba às 6. Volto. E dessa vez quero conversar de verdade. Sobre o quê? Tiago olhou ao redor do restaurante. Viu as mesas velhas, as cadeiras remendadas, o teto manchado de umidade. Sobre por que você trabalha num lugar como esse quando claramente merece coisa melhor. Laura não soube como responder. Antes que pudesse pensar em algo, seu Mário apareceu bufando de raiva. Laura, tem 6 mesas esperando. Você tá aqui de conversa? Desculpa, seu Mário. Já vou.
O velho olhou para Tiago com desconfiança. E o senhor? Vai pedir alguma coisa ou só veio atrapalhar minha funcionária? Vou pedir sim, o de sempre. Arroz, feijão e ovo? Isso mesmo. Seu Mário bufou de novo e voltou para a cozinha resmungando sobre namoro no horário de trabalho. Laura ficou vermelha de novo. Ele não quis dizer, eu sei, vai trabalhar. Te vejo às 6. Laura assentiu e saiu correndo para atender as outras mesas. Mas passou o resto do dia com a aliança pesando no bolso do avental. Não era só um objeto, era a confiança de alguém que tinha perdido tudo. Era a responsabilidade de guardar algo sagrado. Era a promessa silenciosa de que aquele homem ia conseguir superar a dor. Quando o relógio finalmente marcou 6 horas, Laura trocou o uniforme por roupa comum e saiu do restaurante. Tiago estava esperando do lado de fora, encostado num carro que fez Laura congelar no meio da calçada. Não era um carro qualquer. Era uma BMW preta, 0 km, do tipo que ela só via na televisão. E Tiago estava ali, vestido simples, mas apoiado naquela máquina que custava mais que 10 anos do salário dela. Quem é você de verdade? Ela perguntou devagar. Tiago abriu a porta do passageiro. Entre. Preciso te mostrar uma coisa. Não vou entrar no carro de um estranho. Você confia em mim? Ainda não sei. Então deixa eu te dar um motivo. Ele tirou a carteira do bolso e mostrou a identidade. Laura leu o nome completo, pegou a carteira, olhou a foto, conferiu o documento. Era real. Tiago Almeida. O sobrenome soou familiar, mas ela não conseguiu lembrar de onde. Satisfeita? Ainda não. Para onde você quer me levar? Para o lugar onde tudo começou. E naquele momento Laura entendeu. Ele ia contar a história completa. Ia mostrar quem ele realmente era. E ela tinha certeza absoluta de que nada seria mais igual depois daquela noite. Laura entrou no carro com o coração disparado. O interior cheirava a couro novo e havia uma elegância discreta em cada detalhe. Tiago ligou o motor e o som foi tão suave que ela mal percebeu. Eles saíram do estacionamento em silêncio. A tensão no ar era quase palpável. Para onde estamos indo? Ela perguntou depois de alguns minutos. Para um lugar que não visito há tempos. Um lugar que dói demais, mas que eu preciso encarar. Laura olhou pela janela vendo a cidade passar. Estavam saindo do centro, seguindo para um bairro que ela reconheceu como um dos mais nobres. Casas enormes, muros altos, portões com segurança. Um mundo completamente diferente do dela. Tiago parou em frente a uma casa que mais parecia um palácio. 3 andares, jardim impecável, uma fonte na entrada. Laura engoliu seco. Você mora aqui? Morava. Agora só pago as contas e deixo tudo fechado. Ele desceu do carro e Laura o seguiu em silêncio. Tiago digitou o código no portão eletrônico e eles entraram. O jardim estava bem cuidado. Alguém claramente vinha fazer manutenção, mas a casa em si parecia abandonada. As cortinas fechadas, a varanda vazia, nenhum sinal de vida. Tiago abriu a porta principal e acendeu as luzes. Laura entrou e ficou paralisada. A casa era linda, decorada com bom gosto, mas havia algo perturbador. Estava tudo exatamente como se alguém tivesse saído para uma caminhada e fosse voltar a qualquer momento. Revista na mesa de centro, xícara de café vazia na pia, pantufas ao lado do sofá. Não consegui mexer em nada, Tiago disse lendo os pensamentos dela. Deixei tudo como ela deixou. Laura sentiu um aperto no peito. Ela morava aqui com você? Por 5 anos. Os melhores 5 anos da minha vida. Ele caminhou até a estante e pegou uma foto emoldurada. Entregou para Laura com mãos trêmulas. Na imagem, Tiago sorria abraçado a uma mulher linda, de cabelos longos e sorriso radiante. Os dois estavam numa praia, felizes, completos. Ela se chamava Helena. Tiago disse com voz embargada. Conheci ela num evento de caridade que minha empresa patrocinava. Ela coordenava um projeto social para crianças carentes. Foi amor à primeira vista. Laura olhou a foto com cuidado, tocando o vidro como se pudesse sentir a felicidade congelada ali. Ela era linda. Por dentro era ainda mais. Helena tinha um coração enorme, sempre pensando nos outros, sempre ajudando quem precisava. Ele parou, limpou os olhos. Exatamente como você fez comigo. O que aconteceu com ela? Tiago sentou no sofá e enterrou o rosto nas mãos.
Laura sentou ao lado dele, respeitando o silêncio, esperando ele encontrar forças para continuar. Foi tudo muito rápido, ele finalmente disse. Ela estava bem, saudável, cheia de planos. Um dia reclamou de uma dor nas costas. Achamos que era a má postura do trabalho, mas a dor foi piorando. Fizemos exames. Os médicos descobriram algo sério. Laura segurou a mão dele instintivamente. Tiago apertou de volta como se estivesse se agarrando a um salva-vidas. Em 3 meses ela partiu. 3 meses, Laura. 90 dias para ver a mulher da minha vida definhar na minha frente sem poder fazer nada. Eu tinha dinheiro para os melhores médicos, os melhores tratamentos, mas nada funcionou. Aprendi da pior forma que dinheiro não compra tempo. As lágrimas escorriam livremente agora. Laura não sabia o que dizer. Não havia palavras para uma dor daquele tamanho. No último dia, Tiago continuou. Ela me fez prometer uma coisa. Me fez jurar que eu não ia desistir da vida. Que eu ia continuar ajudando as pessoas como ela sempre fez. Que eu ia usar todo o dinheiro que temos para fazer diferença no mundo. E você prometeu? Prometi. Mas quando ela se foi, eu desmoronei. Vendi as empresas para os sócios. Me afastei de tudo. Passei meses trancado nessa casa, olhando para as coisas dela. Até que um dia não aguentei mais. Tranquei tudo e fui embora. Para onde? Para um apartamento pequeno do outro lado da cidade. Comecei a andar sem rumo, entrar em lugares que a gente frequentava juntos, tentar sentir ela perto de mim de alguma forma. Laura entendeu tudo agora. O restaurante. Vocês iam lá. Tiago assentiu. Todo domingo. Helena adorava a comida simples de lá. Dizia que comida boa não precisa ser cara, precisa ser feita com amor. O prato preferido dela era arroz, feijão e ovo frito. Por isso você pede sempre a mesma coisa. É a única forma que encontrei de sentir ela perto. Laura não conseguiu segurar o choro. Aquela história era devastadora. Um amor interrompido, uma promessa quebrada, um homem perdido na própria dor. Tiago, você não quebrou a promessa. Você só está machucado. É diferente. Não é não. Eu estava pronto para desistir de tudo. Já tinha planejado cada detalhe. Ia ser rápido, sem dor. Sem deixar bagunça para ninguém arrumar. Mas aí você apareceu com aquele bilhete. Ele tirou o papel amassado da carteira. Estava tão gasto de tanto ser dobrado e desdobrado que mal dava para ler. Essas palavras me salvaram. Me fizeram lembrar da promessa que fiz para a Helena. Me fizeram sentir que talvez eu ainda tenha propósito. Laura limpou as lágrimas e respirou fundo. Era hora de contar a verdade dela também. Tiago, posso te contar uma coisa? Claro. Eu também já estive no lugar onde você estava. Tempos atrás, quando meu pai partiu, eu fiquei responsável por cuidar da minha mãe sozinha. Ela ficou muito abalada, precisava de acompanhamento constante, e eu mal conseguia pagar as contas. Trabalhava 3 empregos, dormia 4 horas por noite, vivia no limite. E como você aguentou? Teve um dia que eu não aguentei. Cheguei em casa depois de um turno duplo e encontrei um envelope embaixo da porta. Dentro tinha dinheiro e um bilhete anônimo. Dizia exatamente o que eu escrevi para você. Você não está sozinha. Você importa. Não desista. Tiago arregalou os olhos. Alguém te ajudou anonimamente? Sim. Até hoje não sei quem foi, mas aquele gesto me salvou. O dinheiro pagou as contas atrasadas e me deu fôlego para reorganizar a vida. Mas mais que o dinheiro, foram as palavras. Saber que alguém se importava fez toda a diferença. Por isso você escreveu para mim. Reconheci nos seus olhos o mesmo desespero que eu sentia. E pensei que se alguém fez isso por mim, eu devia fazer por você. Tiago se levantou e caminhou até a janela. Olhou para o jardim vazio, para a fonte que não funcionava mais, para a vida que tinha ficado congelada no tempo. Laura, posso te perguntar uma coisa? Pode. E por que você continua trabalhando naquele restaurante? Com toda a sua força, sua bondade, você podia fazer muito mais. Laura suspirou. Porque o seu Mário me deu emprego quando ninguém dava. Porque ele deixa eu fazer horário flexível para cuidar da minha mãe. Porque aquele lugar é honesto, simples e me faz lembrar que não preciso de muito para ser feliz. Você é feliz? A pergunta pegou Laura desprevenida. Ela pensou por alguns segundos antes de responder. Não sei se feliz é a palavra certa, mas sou grata.
Grata por ter minha mãe viva. Grata por ter trabalho. Grata por poder ajudar alguém de vez em quando. Tiago se virou para ela com uma expressão que Laura não conseguiu decifrar. E se eu te dissesse que posso mudar sua vida? Como assim? Tenho dinheiro, Laura. Muito dinheiro. Mais do que eu ou minha família conseguiríamos gastar em várias vidas. E estou desperdiçando tudo trancado na minha dor enquanto Helena está lá em cima me pedindo para fazer diferença. Tiago, eu não quero seu dinheiro. Não é caridade, é uma proposta. Laura ficou em pé, defensiva. Que tipo de proposta? Helena tinha um sonho. Queria abrir um centro comunitário para ajudar famílias que estão passando pelo que você passou. Um lugar com assistência, apoio, oportunidades de trabalho. Ela chegou a fazer o projeto inteiro antes de partir. E eu nunca tive coragem de tocar naquele projeto sozinho. Mas agora encontrei alguém que entende exatamente o propósito dele. Alguém que viveu na pele o que é precisar de ajuda. Alguém que tem o mesmo coração que Helena tinha. Laura balançou a cabeça. Tiago, eu não entendo de projetos sociais, de administração, de nada disso. Mas entende de pessoas, entende de dor, entende de esperança. Isso é mais importante que qualquer diploma. Você está falando sério? Completamente. Quero que você me ajude a realizar o sonho da Helena. Quero cumprir a promessa que fiz para ela. E quero fazer isso com alguém que salvou minha vida sem pedir nada em troca. Laura sentiu as pernas bambas. Aquilo era grande demais. Era responsabilidade demais. Era mudança demais. Preciso pensar. Quanto tempo você precisa? Não sei. Preciso conversar com minha mãe. Preciso entender o que você está propondo direito. Tiago assentiu. Te dou uma semana. Mas, Laura, quero que saiba uma coisa. O quê? Você já fez mais por mim do que imagina. Com ou sem o projeto, você me deu de volta algo que eu achei que tinha perdido para sempre. O quê? Esperança. Laura não conseguiu segurar o choro mais uma vez. Abraçou Tiago e os dois ficaram ali. Dois desconhecidos unidos pela dor e pela possibilidade de cura, segurando um ao outro como se fossem a única certeza num mundo incerto. Laura chegou em casa naquela noite com a cabeça girando. Tiago tinha colocado na mão dela uma possibilidade que parecia impossível. Mudar de vida, ajudar outras pessoas, realizar o sonho de uma mulher que ela nunca conheceu, mas que de alguma forma sentia como se fosse parte da própria história. Rosana estava na sala assistindo televisão quando Laura entrou. A mulher percebeu na hora que algo tinha acontecido. Conhecia a filha bem demais para não notar. O que foi, minha filha? Tá com cara de quem viu o mundo virar do avesso. Laura sentou ao lado dela e contou tudo. Cada detalhe. O cliente triste que virava todo dia. O bilhete que tinha salvado a vida dele. A casa enorme. A história de Helena. A proposta absurda de coordenar um projeto social com dinheiro que ela nem conseguia imaginar quanto era. Rosana ouviu tudo em silêncio, apenas segurando a mão da filha. Quando Laura terminou, a mãe sorriu com aquela sabedoria de quem já viveu muitas vidas numa só. E o que você quer fazer? Não sei, mãe. É tudo muito grande, muito rápido. Não sei se estou pronta. Ninguém nunca está pronto para as oportunidades que mudam a vida da gente. A gente só aceita e aprende no caminho. Mas e se eu estragar tudo? E se eu não souber fazer? E se decepcionar ele? Rosana virou de frente para a filha e segurou o rosto dela com carinho. Laura, você passou a vida inteira ajudando os outros. Ajudou a mim quando eu não tinha mais forças. Ajudou o seu Mário quando o restaurante quase fechou. Ajudou esse homem quando ele estava no pior momento. Você nasceu para isso. Mas coordenar um projeto social é diferente de nada. É a mesma coisa que você já faz, só que em escala maior. Esse Tiago não te escolheu por causa de diploma. Te escolheu porque viu no seu coração o que ele precisa para realizar o sonho da mulher que ele amava. Laura abraçou a mãe e chorou. Chorou de medo, de ansiedade, mas também de uma esperança que estava começando a brotar no peito. Talvez aquilo fosse exatamente o que ela precisava. Talvez fosse a chance de multiplicar o bem que alguém tinha feito por ela tempos atrás. Então você acha que eu devo aceitar? Acho que você deve seguir o coração, e seu coração já decidiu. Você só está com medo de admitir. Rosana estava certa. Laura já sabia a resposta. Só precisava de coragem para falar em voz alta. Na manhã seguinte, Laura chegou no restaurante mais cedo que o normal.
Queria conversar com seu Mário antes do movimento começar. O velho estava na cozinha preparando o tempero do feijão quando ela entrou. Seu Mário, posso falar com o senhor? Claro, menina. Que cara é essa? Parece que vai me dar notícia ruim. Laura respirou fundo. Recebi uma proposta de trabalho. Uma proposta muito boa. Mas significa que vou ter que sair daqui. Seu Mário parou de mexer o feijão e se virou para ela. Por um momento ficou em silêncio, apenas olhando. Depois sorriu com aquele jeito paternal que sempre teve. É aquele cliente, né? O que pede arroz, feijão e ovo. Como o senhor sabe? Laura, eu não sou cego. Vi como ele olha para você. Vi como você mudou depois que começou a conversar com ele. E principalmente, vi a aliança que você guarda no bolso todos os dias. Laura ficou vermelha. Não é o que o senhor está pensando. Não tô pensando nada romântico. Tô pensando que esse homem viu em você o que eu sempre soube que existia. Uma pessoa especial que nasceu para fazer diferença no mundo. Seu Mário. O velho caminhou até ela e colocou as mãos nos ombros da moça. Laura, você trabalha lá aqui há 4 anos. Nesse tempo todo, nunca reclamou, nunca faltou. Sempre deu o melhor de si. Mas eu sempre soube que esse lugar era pequeno demais para você. Não diga isso. Eu amo trabalhar aqui. E eu amo ter você aqui. Mas não vou ser egoísta de segurar você quando uma oportunidade maior aparece. Você merece voar, menina. Merece usar esse coração enorme que tem para ajudar muito mais gente. Laura abraçou o velho e chorou no ombro dele. Seu Mário acariciou o cabelo dela como faria com a própria filha. Quando você sai? Não sei ainda. Preciso conversar direito com ele. Então vai conversar. E depois volta aqui para se despedir direito. Vou fazer sua comida favorita. Laura saiu do restaurante direto para o endereço que Tiago tinha dado. Era um escritório no centro da cidade, em um dos prédios mais altos. Ela nunca tinha entrado num lugar tão luxuoso. Piso de mármore, seguranças de terno, recepção com flores caras. Deu o nome na recepção e foi encaminhada para o último andar. As portas do elevador se abriram, revelando uma sala enorme com vista panorâmica da cidade. E lá estava Tiago, de pé na frente da janela, olhando para o horizonte. Você veio, ele disse sem se virar. Vim. Preciso de respostas antes de decidir qualquer coisa. Tiago se virou e apontou para uma mesa cheia de papéis. O projeto da Helena. Tudo está aqui. Cada detalhe, cada plano, cada sonho que ela tinha. Laura se aproximou e começou a folhear os documentos. Era impressionante. Helena tinha pensado em tudo. Desde o espaço físico até os programas de assistência. Cursos profissionalizantes, apoio psicológico, auxílio financeiro temporário, creche para as crianças das mães que trabalhavam. Era completo, detalhado, perfeito. Isso aqui é incrível, Laura murmurou. Era o sonho da vida dela. E eu deixei parado por 2 anos porque não tinha coragem de tocar sozinho. Quanto dinheiro você tem disponível para isso? Tiago pegou um papel e mostrou um número. Laura sentiu as pernas bambas. Eram milhões, muitos milhões. Mais dinheiro do que ela veria na vida inteira. Isso é real? Completamente. E tem mais de onde veio. Laura, eu não sou só rico. Sou absurdamente rico. Herdei empresas, investi bem, multipliquei fortunas. Mas nada disso importa se eu não usar para o propósito que Helena me pediu. Laura sentou numa cadeira tentando processar tudo. Por que eu, Tiago? Você poderia contratar profissionais experientes, gente formada, pessoas que sabem o que estão fazendo. Por que profissionais vão tratar isso como trabalho? Você vai tratar como missão. Helena dizia que o coração certo vale mais que 1000 currículos perfeitos. E você tem o coração certo. Mas e se eu falhar? Você não vai falhar. E mesmo que algo dê errado, a gente ajusta. Ninguém espera a perfeição. Só esperam que a gente tente. Laura olhou para os papéis na mesa, depois para Tiago, depois para a cidade lá embaixo. Milhões de pessoas vivendo suas vidas. Milhares delas passando pelas mesmas dificuldades que ela passou. E agora tinha a chance de fazer diferença na vida delas. Aceito. Ela disse antes que o medo falasse mais alto. Aceito sua proposta. Tiago sorriu pela primeira vez desde que ela o conheceu. Um sorriso genuíno, cheio de esperança. Obrigado. Você não sabe o que isso significa para mim. Mas tenho condições.
Quais? Primeira, quero fazer tudo do jeito que Helena planejou. Nada de mudar só porque eu acho melhor. É o sonho dela, não meu. Concordo. Segunda, quero que você esteja envolvido. Não quero ser só a cara do projeto enquanto você fica escondido. A gente faz isso juntos ou não faz? Tiago hesitou. Envolver-se significava sair do esconderijo. Significava encarar o mundo de novo. Mas olhou para Laura e viu a mesma determinação que Helena tinha. Concordo. Terceira, se em algum momento eu sentir que não estou fazendo um bom trabalho, eu saio. Não vou aceitar ficar por pena ou obrigação. Nunca seria por pena. E espero que nunca seja por obrigação também. Laura estendeu a mão. Tiago apertou. Era um acordo, uma parceria. O começo de algo que ia mudar muitas vidas. Começando pelas deles mesmos. Mas nenhum dos dois imaginava que exatamente naquele momento, do outro lado da cidade, uma reviravolta estava prestes a acontecer. Uma reviravolta que testaria tudo o que eles acabavam de combinar. Porque o telefone de Laura tocou. Era seu Mário. A voz dele estava desesperada. Laura, você precisa voltar aqui agora. É sobre sua mãe. Aconteceu algo muito grave. O sangue de Laura gelou. A sala começou a girar. Tiago segurou ela antes que caísse. O que foi? Ele perguntou alarmado. Laura mal conseguia falar. Minha mãe, preciso ir, agora. E naquele momento, tudo o que eles tinham planejado ficou em segundo plano. Porque a vida acabava de lembrar que nem sempre a gente controla quando as coisas acontecem. Tiago nem esperou explicações. Segurou Laura pelo braço e os dois correram para o elevador. No caminho para baixo, ela tentava ligar de volta para seu Mário, mas as mãos tremiam tanto que o celular quase caiu. Tiago pegou o telefone dela e discou. Seu Mário, é o Tiago. Estou com a Laura. O que aconteceu? A voz do velho saiu apressada do outro lado. A Rosana desmaiou aqui no restaurante. Ela tinha vindo trazer marmita para a Laura e de repente caiu no chão. Já chamei a ambulância, mas ela não acorda. Qual hospital vão levar? Hospital Municipal. Não. Anota esse endereço. Tiago ditou o nome de uma clínica particular, a melhor da cidade. Fala para os paramédicos levarem para lá. Todas as despesas estão cobertas. Fala que é ordem do Tiago Almeida. Houve silêncio do outro lado. Seu Mário conhecia esse nome. Todo mundo que lia jornal conhecia. Era um dos empresários mais influentes do país. Senhor Tiago, o senhor é aquele Tiago Almeida? Depois a gente conversa. Agora cuida da Rosana. Estamos indo para lá. Desligou e entregou o celular de volta para Laura, que estava em choque total. Você é quem? Depois eu explico tudo. Agora vamos cuidar da sua mãe. Eles entraram no carro e Tiago dirigiu como se conhecesse cada atalho da cidade. Laura não conseguia parar de chorar, imaginando o pior. Rosana era tudo o que ela tinha. Perder a mãe seria perder a única razão que a mantinha de pé todos esses anos. Ela vai ficar bem, Tiago disse firme. A Clínica Santa Helena tem os melhores médicos do país. Se alguém pode ajudar sua mãe, são eles. Santa Helena? Laura repetiu o nome entre lágrimas. É o nome da minha esposa. Comprei a clínica depois que ela partiu e reformei tudo. Coloquei os melhores equipamentos, contratei os melhores profissionais. Tudo o que não pude fazer por Helena, faço por outras pessoas agora. Laura olhou para ele com uma mistura de gratidão e incredulidade. Aquele homem que ela tinha conhecido triste e quebrado no restaurante era, na verdade, alguém com poder de mover montanhas. Chegaram na clínica em 15 minutos. A ambulância já estava na entrada. Paramédicos tiravam Rosana da maca enquanto médicos corriam para receber. Tiago desceu do carro e foi direto falar com o médico-chefe. Doutor Augusto, essa é a mãe de uma pessoa muito importante para mim. Preciso que façam todos os exames necessários. Não economizem nada. O médico assentiu profissionalmente. Vamos cuidar bem dela, Sr. Almeida. Pode confiar. Laura correu até a maca e segurou a mão da mãe. Rosana estava pálida, inconsciente, respirando com dificuldade. Mãe, eu tô aqui. Você vai ficar bem. Por favor, fica bem. Levaram Rosana para a sala de emergência e Laura ficou do lado de fora, ajoelhada no chão, rezando todas as orações que sabia. Tiago sentou ao lado dela e colocou a mão no ombro dela em silêncio. Não tinha palavras que ajudassem naquele momento. Só tinha presença.
2 horas se passaram. 2 horas que pareceram 2 eternidades. Finalmente o doutor Augusto saiu da sala e veio falar com eles. Laura se levantou num pulo. Como ela está? Estável. Ela teve uma queda brusca de pressão arterial causada por estresse extremo e falta de alimentação adequada. O corpo dela estava no limite há tempos. Laura cobriu o rosto com as mãos. Era culpa dela. Trabalhava tanto que não percebia que a mãe estava se sacrificando, pulando refeições, guardando comida para a filha comer. Ela vai ficar bem? Tiago perguntou. Sim, mas precisa de acompanhamento constante, repouso absoluto, alimentação balanceada, medicação controlada. Pelo histórico dela, vejo que não faz acompanhamento médico há anos. É porque a gente não tem convênio, Laura disse com vergonha. Só vamos no posto de saúde quando é emergência. Dr. Augusto olhou para Tiago, que acenou discretamente. O médico entendeu na hora. A partir de agora, Dona Rosana tem acompanhamento completo aqui na clínica. Consultas regulares, exames, medicamentos, tudo incluso. Eu não posso pagar isso, Laura disse desesperada. Não precisa, Tiago interveio. Já está pago. Tiago, não, isso é demais. Eu não posso aceitar. Laura, olha para mim. Ele segurou o rosto dela com delicadeza. Você salvou minha vida com um bilhete. Deixa eu retribuir cuidando de quem você ama. As lágrimas vieram de novo, mas dessa vez eram diferentes. Eram lágrimas de gratidão, de alívio, de uma emoção tão forte que não cabia no peito. Laura abraçou Tiago e chorou no ombro dele como uma criança que finalmente encontrou segurança. Podem ver ela, doutor. Augusto disse. Mas só alguns minutos. Ela precisa descansar. Laura entrou no quarto devagar. Rosana estava deitada na cama hospitalar, ligada a alguns aparelhos, mas respirando normalmente. Abriu os olhos quando ouviu a filha entrar e sorriu fraco. Que susto você me deu, mãe. Desculpa, minha filha, não queria te preocupar. Não fala bobagem. Você não me preocupa. Você é minha força. Rosana segurou a mão da filha. Aquele moço que tá lá fora, é o Tiago, né? É, como você sabe. Eu vi o jeito que ele olha pra você, e o jeito que você olha pra ele é diferente. Mãe, não é nada disso. Ele só tá me ajudando. Tá ajudando porque se importa. Gente não move montanha por quem não importa. Laura não sabia o que responder. Rosana apertou a mão dela com mais força. Esse homem tem um coração bom. Eu sinto. Não deixa ele escapar. Mãe, ele ainda ama a esposa que perdeu. E sempre vai amar. Mas isso não significa que não tem espaço para mais ninguém. Coração cresce, minha filha. Não diminui. Antes que Laura pudesse responder, Tiago bateu na porta. Posso entrar? Claro, Rosana disse com um sorriso cansado. Ele entrou e se aproximou da cama. Dona Rosana, prazer. Sou o Tiago. Prazer é meu. Obrigada por cuidar da minha menina. Sua menina cuidou de mim primeiro. Só estou devolvendo o favor. Rosana olhou para ele com aquela sabedoria de mãe que enxerga além das palavras. Você passou por muita coisa, né? Tiago ficou surpreso com a percepção dela. Passei. Mas sua filha me mostrou que ainda há luz no fim do túnel. Ela tem esse dom. Desde pequena. Sempre enxergando o melhor nas pessoas. É um dom raro. Rosana segurou a mão de Tiago e da filha ao mesmo tempo, juntando as duas. Vocês dois se encontraram por alguma razão. Não desperdicem isso. Laura ficou vermelha. Tiago apenas sorriu e apertou de volta. Naquele momento, algo mudou entre eles. Não era romance. Ainda não. Mas era conexão. Era reconhecimento mútuo. Era entender que às vezes a vida coloca pessoas no caminho uma da outra exatamente quando elas mais precisam. Do lado de fora do quarto, Dr. Augusto chamou Tiago para uma conversa particular. Laura ficou com a mãe enquanto ele saía. Senhor Almeida, preciso falar sobre o histórico da Dona Rosana. Algum problema? Não exatamente problema. Mas descobri algo curioso nos exames antigos dela que consegui acessar do sistema público. O quê? Há alguns anos ela foi atendida em uma emergência no hospital municipal. Crise de ansiedade severa logo após perder o marido. Os registros mostram que alguém pagou o tratamento dela anonimamente na época. Tiago franziu a testa. Pagou como? Depósito direto na conta do hospital com instruções específicas para cobrir todos os custos dela.
E tem mais. Junto com o depósito veio uma carta. Que carta? Dr. Augusto mostrou uma cópia digitalizada. Era um bilhete simples. Para ajudar quem precisa. Façam o melhor por ela. Tiago sentiu o sangue gelar. Aquela letra. Ele conhecia aquela letra. Pegou o papel com mãos trêmulas e olhou mais de perto. Não tinha dúvida. Era a letra de Helena. Quando isso aconteceu? 3 anos atrás. Alguns meses antes da dona Helena falecer. Tiago encostou na parede tentando processar a informação. Helena tinha ajudado a família de Laura anonimamente, anos antes dele conhecer qualquer uma delas. E agora Laura tinha salvado ele com um bilhete. Era conexão demais para ser coincidência. Voltou para o quarto em transe. Laura percebeu que algo tinha mudado na expressão dele. Tá tudo bem? Tiago olhou para Rosana, depois para Laura. Preciso contar uma coisa para vocês. Uma coisa que vai mudar tudo. Tiago sentou na cadeira ao lado da cama de Rosana e respirou fundo. O que estava prestes a revelar ia mudar tudo. Laura percebeu a seriedade no rosto dele e se aproximou, segurando a mão da mãe. Helena, minha esposa, tinha um projeto pessoal que eu descobri só depois que ela partiu. Ela chamava de Anjos Anônimos. Todo mês, ela escolhia uma família em dificuldade e ajudava sem se identificar. Deixava dinheiro, pagava contas, enviava bilhetes de esperança. Laura arregalou os olhos. Bilhetes? Sim. Bilhetes escritos à mão com palavras de encorajamento. Ela acreditava que às vezes as pessoas precisam mais de esperança que de dinheiro. Rosana apertou a mão da filha. As duas já estavam entendendo onde aquilo ia dar. Há 3 anos, Tiago continuou com voz embargada. Helena ajudou uma mulher que tinha acabado de perder o marido e estava passando por uma crise. Pagou o tratamento dela no hospital e deixou um bilhete. Eu acabei de ver a cópia desse bilhete agora. Era para a minha mãe. Laura sussurrou, as lágrimas já escorrendo. Era. E tem mais. Tiago pegou a carteira e tirou o bilhete amassado que Laura tinha escrito para ele. Colocou ao lado da cópia do bilhete de Helena. As letras eram diferentes, mas as palavras eram quase idênticas. Você não está sozinho. Você importa. Não desista. Laura cobriu a boca com as mãos. Não podia ser coincidência. Não era coincidência. Tempos depois, ela começou a contar entre soluços. Quando eu estava no meu limite, encontrei um envelope na porta de casa. Tinha dinheiro e um bilhete dizendo exatamente essas palavras. Nunca descobri quem foi, mas aquele gesto me salvou. Rosana chorava baixinho. Eu também recebi, no hospital. Achei que tinha sido algum erro, alguma confusão, mas o bilhete dizia meu nome. Tiago juntou as peças finais do quebra-cabeça. Helena ajudou vocês. E anos depois, sem saber, Laura me salvou usando as mesmas palavras que Helena usava. É como se ela tivesse planejado tudo, ou como se fosse o destino. Rosana disse com sabedoria. Às vezes a bondade que a gente planta volta de formas que a gente nunca imagina. Laura olhou para Tiago com uma emoção indescritível. Sua esposa salvou minha família, e por causa disso, eu pude salvar você. É um círculo perfeito, ele concordou. Helena sempre dizia que bondade se multiplica. Uma pessoa ajuda outra, que ajuda outra, e assim vai. Ela chamava de corrente invisível de esperança. E agora? Laura perguntou. O que a gente faz com isso? Tiago se levantou e caminhou até a janela. Olhou para a cidade lá embaixo, para as milhões de pessoas vivendo suas vidas, cada uma com suas lutas invisíveis. Agora a gente multiplica, não para, continua a corrente. O projeto social, Laura entendeu. Sim, mas não vai ser só um projeto. Vai ser o legado dela e o nosso. Vamos criar centenas de anjos anônimos ajudando famílias como a sua. E em cada ajuda, vamos deixar um bilhete. Um bilhete com essas mesmas palavras que salvaram tanta gente. Laura se levantou e ficou ao lado dele na janela. Você tem certeza que eu sou a pessoa certa para isso? Tenho certeza absoluta. Porque você viveu na pele o que essas pessoas vivem. Você sabe o que é precisar de ajuda. Você sabe o que é receber esperança no momento certo. Rosana chamou os dois de volta para perto da cama. Estava fraca, mas tinha algo importante para dizer. Vocês dois foram colocados no caminho um do outro por uma razão.
Não desperdicem essa chance de fazer diferença no mundo. Não vamos desperdiçar, mãe. Prometo. 3 meses se passaram como um piscar de olhos. Rosana se recuperou completamente com o acompanhamento médico adequado. Laura deixou o restaurante, não sem antes prometer a seu Mário que sempre voltaria para visitar. E o Centro Comunitário Helena Almeida abriu as portas numa manhã ensolarada de sábado. A fila de famílias esperando atendimento dava volta no quarteirão. Gente de todas as idades, todas as histórias, todas precisando daquela ajuda que Laura e Tiago estavam oferecendo. O centro tinha tudo que Helena havia planejado: cursos profissionalizantes, assistência jurídica, apoio psicológico, auxílio financeiro temporário, creche para as crianças. Mas o mais especial era o Mural da Esperança. Uma parede enorme na entrada onde as pessoas podiam deixar bilhetes anônimos de encorajamento para quem precisasse ler. Já havia centenas de mensagens coladas ali, cada uma contando uma história, cada uma plantando esperança. Laura estava na recepção quando uma mulher se aproximou. Devia ter uns 30 anos, olhos vermelhos de tanto chorar, segurando uma criança no colo. "Posso ajudar?" Laura perguntou com o sorriso acolhedor que tinha se tornado sua marca. Eu não sei se vim no lugar certo. Perdi meu emprego, estou prestes a perder minha casa e não tenho mais ninguém." Laura se levantou e abraçou aquela mulher como se fosse família. "Você veio no lugar certo. E não está sozinha. Nunca mais vai estar." Levou ela para uma sala onde começaram a mapear toda a situação. Trabalho novo, curso de qualificação, auxílio temporário até ela se reerguer. E no final, Laura entregou um envelope. "O que é isso?" "Abra quando chegar em casa." A mulher saiu do centro com lágrimas nos olhos, mas dessa vez eram lágrimas de esperança. Quando chegou em casa e abriu o envelope, encontrou dinheiro suficiente para pagar 3 meses de aluguel e um bilhete escrito à mão. "Você não está sozinha. Você importa. Não desista. Essa é apenas a tempestade antes do arco-íris." Tiago observava tudo de longe. Tinha voltado a trabalhar nas empresas, mas agora com um propósito diferente. Cada negócio que fechava, parte do lucro ia para o centro. Cada projeto que desenvolvia tinha um viés social. Helena tinha razão. Dinheiro era ferramenta. O que importava era para que você usava. "Ela ficaria orgulhosa", Laura disse, se aproximando dele. "Ficaria? De nós dois?" Eles olharam para o movimento do centro. Dezenas de pessoas sendo atendidas, dezenas de vidas sendo transformadas. Tudo porque uma mulher acreditou em bondade, um homem decidiu honrar essa memória. E uma garçonete teve coragem de estender a mão para um estranho. "Sabe o que é mais incrível?" Laura comentou. "Cada pessoa que ajudamos aqui vai ajudar outras. E essas vão ajudar mais outras. É infinito. É o que Helena sempre quis. Uma corrente que nunca termina." Rosana chegou para a inauguração oficial, acompanhada de seu Mário, que tinha fechado o restaurante por algumas horas para prestigiar. A mulher estava radiante, saudável, cheia de vida. Abraçou a filha com orgulho. "Você conseguiu, minha menina. Transformou dor em esperança." "Nós conseguimos, mãe. Eu, você, Tiago, Helena, seu Mário. Todas as pessoas que acreditaram que a bondade ainda existe." Seu Mário enxugou uma lágrima teimosa. "Nunca pensei que ia ver minha garçonete virando heroína de tanta gente." "Não sou heroína. Só sou alguém que foi ajudada e decidiu retribuir." No final da tarde, quando todos tinham ido embora, Laura e Tiago ficaram sozinhos no centro. Ela segurou a mão dele e os dois caminharam até o Mural da Esperança. Leram os bilhetes em silêncio, cada um contando uma história de superação, cada um plantando esperança. "Tiago", Laura disse, "posso te perguntar uma coisa?" "Claro." "Você ainda carrega essa aliança?" Ele sorriu e tirou do bolso. A aliança de ouro que tinha deixado no restaurante meses atrás. "Carrego, mas agora não dói mais. Agora ela me lembra que o amor verdadeiro nunca termina. Só se transforma. Helena vive através do bem que a gente faz." "Exatamente. E vai viver para sempre. Em cada família que ajudarmos. Em cada bilhete que deixarmos. Em cada vida que transformarmos." Laura abraçou ele e ficaram ali. 2 sobreviventes da tempestade que encontraram porto seguro um no outro.
Não era romance, talvez nunca fosse, mas era algo mais profundo. Era parceria, era propósito, era entender que às vezes a vida tira as pessoas que amamos para nos ensinar a amar de formas diferentes. No céu, o sol se punha pintando tudo de dourado. E se Helena estivesse olhando dali de cima, certamente estava sorrindo, porque o sonho dela tinha se tornado realidade. Não do jeito que ela planejou, mas de um jeito ainda mais bonito. A história do bilhete que salvou uma vida tinha se transformado na história de milhares de bilhetes salvando milhares de vidas. E tudo porque uma garçonete teve coragem de dizer para um estranho: "Você não está sozinho." Porque no fim, é isso que todos precisamos ouvir. É isso que todos precisamos sentir. Que não importa quão escuro esteja, sempre há alguém disposto a acender uma luz. E essa luz, uma vez acesa, nunca mais se apaga. Contra el Paranaense, partidazo fue, ¿no? En Brasil, esos penales, sí, tremendo. Y cómo nos robaron ese partido también, ¿no? Hola, al fin te encuentro. Hola Arturito, ¿cómo estás? Seguí, mi bebé. Creo que ese partido contra Paranaense, no sé. Ya, ahorita vamos a hablar. Tenemos muchos temas que por qué tocar. Así que me desconecto de todas las redes sociales. Nos vemos, querido TikTok, los quiero mucho. Nos vemos el día de mañana. Los quiero mucho, chicos. No olviden dar ahí su tap y su compartida. Y síganme los que no me siguen. Chau, chau. Listo. Quería hablar de el tema del patito, bebés. No sé. Este fin de... Bueno, entró, pero salió, ¿no? Salió medio lesionadito. ¿Qué estará pasando con Patricio Rodríguez? ¿Llegará este día martes? Tampoco en el arranque de la liga jugó, ¿no? Yo la verdad no entiendo, porque creo que las lesiones del patito vienen arrastrándose desde el anterior año, si no me equivoco. César, por favor, si puedes por favor corregirme eso. No sé si las lesiones del patito están presentes ya desde el anterior año o este año nomás, no me acuerdo, Cuando te di su bebé, ¿qué dice? No me acuerdo bien, Ese se lesiona hasta la pija, dice por aquí, no sé, pero... Creo que todos esos parones que tuvo el año pasado el patito justamente por estos temas de molestias musculares o no sé qué, desgarros también creo que tuvo. Yo digo, ya deberían hacerse, o sea, debería hacerse operar o tratarse, ¿me entiendes? Creo que más que aportarnos perjudica, weón, la verdad nomás. El pato ya está roto desde el año pasado, por eso yo digo, ¿por qué no lo tratan? O sea, creo que hay tiempo y ha habido margen con todo esto del repechaje y todo para que tenga su recuperación o guardarlo también hasta medio año, yo qué sé, amigo. Pero ya harta un poquito todo eso, ¿no? Porque la verdad es que se lo necesita, weón, se lo necesita full al pato. Y se lo necesita, pero en un nivel bueno, no entrar a huevear en la cancha, ¿me entiendes? Lampe ya tiene artritis por abuelo, oye sí, ya tiene canas más, ¿has visto? El pato ya está roto desde el año pasado, por eso quería parar el partido. Se lesionó de tanto doblar el codo, ¿qué te dice? ¿Cómo es tu cam? ¿Viste lo que dijo Martins el partido de hoy? Sí lo vi, pero lo vamos a ver ahorita junto a ustedes. Si me pueden pasar el TikTok de lo que dijo Martins, estaría súper, muchachos, ¿ok? Bebé, ¿no le ves a Neymar? Cada rato se lesiona, el pato es de esa época, dice por acá. Ya, pero Neymar es Neymar, digamos, y el pato es el pato, o sea... Neymar en una pierna me resirve, digamos, ¿me entiendes? Che, los de Cochabamba, ¿qué carajos pasó? ¿Por qué Wilstermann jugó un partido amistoso y llevó más gente que Aurora, huevón? Tremendo. Pásenme el enlace si tienen. A ver, lo voy a buscar yo también. Debe estar en TikTok. Hoy en día todo está en TikTok, bebés. Todo, pero todo. ¿Qué más? ¿Qué? Saludó el A412. A ver. Martins. ¿Qué dice el Cecitar? Así es, pero lastimosamente no tenemos una preparación física adecuada, según yo, porque son varios jugadores con estos problemas. Y en el tema del pato ya es un tema muy delicado. Y que no saquen algún reporte médico aumenta la incertidumbre, pero nunca sacan, digamos, ¿no? Reportes médicos nunca la sacan. Y sinceramente con este plantel tan corto que tenemos, no tener al Patito Rodríguez para mí es un lujo, ¿no?
porque puta madre, de verdad necesitamos para estos partidos de Copa Libertadores necesitamos todo el arsenal, muchachos. Va a estar muy complicado, muchachos, va a estar complicado. Fluminense no le ha podido ganar este equipo, ¿se dan cuenta? Y bueno, la altura y todo lo que tú quieras, pero yo lo único que quiero este martes es que salgan a ganar y se saquen la mierda. Nada más, solo pido eso, ¿no? Ya después puede pasar cualquier cosa, pueden meter goles y todo, pero si salen, me muestran la actitud que se quieren sacar la mierda por el club, yo soy muy feliz, boludo. Yo voy a ser el bolivarista más feliz del mundo, ¿no? Y creo que es un regalo que nos merecemos. Además que económicamente nos va a ayudar mucho el ganar este partido, ¿no? Bueno, muchachos, puta madre, ¿dónde están las declaraciones de Martins? No encuentro, che. ¿Alguien la tiene? Martins hoy. Ahí está. Uno de los más emotivos que yo recuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? No me acuerdo más. A ver, pero bueno, lo vamos a hacer el día de mañana, ¿les parece? Lanús, bebé. Pero lo hacemos el día de mañana porque hoy no va a alcanzar el tiempo, la verdad. No va a alcanzar el tiempo. Perdón por perder tan tarde, la verdad. Pero sinceramente, con la rutina que estoy teniendo estas semanas, se me hace muy, muy, muy cansador. Y la verdad estoy aprovechando al máximo tirarme a mi cama y poder descansar, sinceramente. Así que espero que respeten eso, bebés. Pero creo que ya la próxima semana, desde este lunes, vamos a tener horarios. Y creo que va a ser 9 de la noche. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, например, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. Например, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да,
каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться, главное, на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80, возьмем от 60, наверное, до 120, то есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки, то есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету?
как бы добычу он принести уже не может, да? Ну, типа, он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да? Потому что не хватит денег, чтобы каждый... А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,